Saúde, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Bebendo Marca. Podcast para você que quer construir uma marca forte, fugir da guerra de preço. Então, se você tem interesse nesses assuntos, em branding, né, para bebidas, para cervejaria, se inscreva no canal, né, ativa aí o sininho. E a gente tem vários episódios e vários cortes bem legais, então siga a gente lá. E hoje eu tô aqui tenho a honra, né, e o prazer de receber Gustavo Barreira, da CBCA, e ele vai contar pra gente um pouquinho da história, né, da história dele, da história da marca que ele, né, ajudou a fundar e até os dias de hoje. E tem um assunto aí que eu não sei se ele vai falar, eu vou tentar puxar dele, rumores que eu ouvi, vamos ver se você vai falar, eu já tô adiantando, mas não vai fugir. E é isso. Pô, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui. Valeu, salve Júnior. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Tô com medo aí dessa abertura sua aí. Não, você fala tô um pouco. aqui, não, agora você deixou eu ansioso aqui. Já sou vou desconfortável aqui porque eu não tô acostumado com podcast. eu vou falar, cara. Daí se você quiser, você fala, não tem problema nenhum. Mas, cara, conta um pouquinho, eu queria começar na sua história, cara. De onde você é, onde você nasceu, como é que foi sua infância e, enfim, conta um pouquinho pra gente aí lá do começo. Legal. Bom, essa é a parte fácil então, né? Não é essa a pergunta difícil, né? Não, essa não. Bom, eu sou de Piracicaba, nascido, criado, estudei em Piracicaba. Sou engenheiro agrônomo de formação. Estudei na Exalc, me formei lá em 2001. E, assim, tive uma infância típica dos anos 80, aquela bagunça, brincadeira na rua, apertar a campainha, sair correndo, aquela molecagem toda. Futebol na rua, na época que prédio mal tinha quadra, piscina, não tinha nada. O prédio que eu morava era um prédio que tinha 50 crianças lá, mais ou menos da mesma idade. Não. Então, foi onde eu conheci a Karen, inclusive, minha esposa até hoje. É daquela então, época? Daquela Isso eu não época. sabia, eu sabia que vocês estavam juntos há muito tempo, mas... Então, na verdade, a gente se conheceu, eu tinha 15 anos, 16 anos, né? Ela mudou para esse prédio depois, mais para frente. Bom, o fim tá aí, né? O fim não, né? A história tá aí. Sim. Mas, assim, foi uma infância muito boa, muita brincadeira, uma infância simples, sem muito luxo, sem muita sofisticação, mas uma infância típica dos anos 80. No interior, né? No interior, tinha... de jogar futebol com tijolinho na rua, jogar bola descalço, quebrar a janela do vizinho, tudo Bom demais. aquilo que eu sinto muita saudade. Bom demais. E, Kai, a vida te levou pra você estudar agronomia, como é que foi, assim? Você tinha família, tinha bastante contato com a terra, ou como é que foi, assim, a sua escolha pela agronomia? A família do meu pai é de Avaré, e ele também é engenheiro agrônomo, também estudou na Exalc, e ele foi para Piracicaba para estudar e conheceu minha mãe, se casaram e aí ficaram lá, onde eu nasci e tudo mais. A família do meu pai é uma família de fazendeiros, então era o meu bisavô que passou para os meus avós, que passou depois futuramente para os meus pais, é lógico que foi dividindo, né? Uhum. E hoje são sítios que sobraram para o meu pai e para as irmãs. Uhum. Mas eu sempre tive uma convivência muito próxima da terra, então eu gostava disso. Chegava a época de férias, meu pai me levava para Avaré, me deixava lá na fazenda e ia buscar 30 dias depois. Então ele falava, você quer ficar na fazenda? Então tá bom. Então tá aqui um balde de tinta, tá aqui o pincel, você vai ter que pintar a cerca, que é o trabalho que você vai ter que fazer para poder ganhar o direito de se divertir aí. E pra gente tudo era brincadeira. Então até pintar a cerca, até ir no galpão, coletar esterco e ajudar a ordenhar as vacas, tudo pra gente era parte da brincadeira. A gente nunca enxergou isso como um trabalho, como uma obrigação. Então, assim, a proximidade veio disso, né? Mas eu sempre gostei também do lado administrativo do negócio. Então, nunca eu vivia, convivia, acompanhava as atividades da fazenda, tal. Mas eu estava mais preocupado se o preço estava subindo, se o preço estava caindo, como é que faz hedge, como é que trava, como é que é derivativo e tal. O que tinha, né? Era fazenda do quê? Era gado de leite. Existe Gado até de hoje? leite. Não. Existe. Ah, ainda Existe. tem, que legal. Existe. Está arrendada hoje, uma parte tem eucalipto, então
Eu acabei indo para outro caminho, né? Uhum. Meu pai também nunca viveu da terra, sempre teve a propriedade, sempre tentou fazer o melhor uso dela, à distância, mas nunca viveu dela. Tá. Então, assim, e nisso, daí a agronomia acabou sendo um caminho meio natural, por afinidade. Entrei no primeiro ano na Exalc, já no primeiro ano fui fazer estágio na entomologia. Meu trabalho era caçar cigarrinha, colocava umas plaquinhas com cola para cigarrinha de laranja, de limão, grudar ali, depois levar para o laboratório, fazer estudo tal, de Legal. infestação. Depois no segundo semestre fui para um estágio na zootecnia, para trabalhar com ração animal, confinamento de gado. E no terceiro semestre eu fui para o departamento de economia e fui para lá e nunca mais saí. E de lá para frente minha carreira toda foi voltada aí para a área financeira, de empresas, de bancos e fundos. E aí lá se vão 25 anos. Né? Saindo aí desse trabalho, qual que foi? Você foi para onde? Você foi para... Quando eu me formei, eu entrei no Citibank, foi o primeiro trabalho, foi a minha primeira atividade profissional já formado, né? Entrei no programa de trainees. Então foi para mim uma experiência assim muito desafiadora, porque eu era engenheiro agrônomo de Piracicaba, nascido, criado em Piracicaba, caindo no Citibank com outros. Você veio para cá, para São Vim Paulo? para São Paulo com outros 19 trainees, nós éramos em 20 na ocasião. Todos vindo da Poli, do IBMEC na época, né? Hoje em INSPER, GV, e eu ali, não sabia de nada, né? Estava ali. Então, enquanto o pessoal acabava o trabalho e ia depois para o happy hour e tal, eu ia para casa estudar, porque eu tinha que entender do que estavam falando. Sim. E tinha um material de autoaprendizado, né? Que eles chamavam lá de self-instruction, que a gente tinha que estudar e depois fazer a prova. Eles demoravam 1 hora, 2 horas para ler umas apostilas de 200 páginas. Eu demorava 5 horas, 6 horas. Então eu tive que fazer um esforço a mais para poder cobrir um pouco desse gap de conhecimento que eu tinha. Mas, cara, valeu a pena. Fiquei quase 7 anos no Citi. Né? Saí do Citi, queria ir para o outro lado da mesa, queria ir para o lado da empresa, não queria mais ficar só, né, no lado do banco. Uhum. Só emprestando, aí você queria tomar um pouco de crédito, queria é dar isso? um pouco de trabalho para os outros. Mas daí saí, fui pro lado das empresas, fui para uma empresa lá de Piracicaba, que chama Dedini, é uma empresa grande, uma metalúrgica, uma empresa de bens de capital, que estava passando na ocasião, isso era 2008, se não me engano, estava passando por um processo de profissionalização, né, mudança de conselho de administração, mudança de time de gestão, uma preparação para um IPO na ocasião, numa época que o açúcar e etanol estavam voando, e acabei ficando lá um tempo. Depois recebi um convite para ir para Votorantim, celulose e papel, fui para a VCP, 3 meses depois anunciaram a fusão com a Aracruz, aí participei de todo o processo de fusão, a formação depois da Fibria, foram também 3 anos de alguma coisa durante esse processo todo. Daí saí e fui para uma empresa de pás de turbinas eólicas, que tinha sido comprada por um fundo e por um grupo de bancos. Então fui para ser o diretor financeiro da companhia. Fiquei lá 5 anos, saí, fui trabalhar numa investida de um outro fundo de private equity, numa tese de cafés, de fazenda, torrefação e trading de cafés gourmets, né, uma experiência também super legal. E quando eu estava lá nessa última oportunidade, eu resolvi deixar tudo para, em paralelo, a Leuven já existia na nossa vida, né? Então, Isso foi, você estava onde quando vocês criaram a Leuven? eu estava no Pátria Investimentos. Na verdade, não. Na verdade, eu estava na tese anterior, estava no fundo anterior. Isso foi em 2015, quando a gente entrou na sociedade da Leuven. Uhum. Eu, a Karen, minha esposa, né, e meu pai, o Sérgio. Então eram 3 sócios na Leuven, 2 irmãos, que estão com a gente até hoje, e um terceiro sócio investidor, que na época resolveu sair do negócio, porque tinha outros
outras ambições, outros desejos aí de investimento. Por coincidência, nós éramos sócios aqui em São Paulo de uma distribuidora de carnes. Mera coincidência. Também eu não acredito muito em coincidência. Então, na época ele falou, pô, Gustavo, eu quero... tem uma cervejaria lá em Piracicaba, sou sócio lá, quero sair. Eu falei, bom, então vamos lá. Na época estava acontecendo algumas coisas na minha vida pessoal também, né? A Karen, a nossa segunda filha já estava nascendo, a gente já estava morando em Piracicaba, a gente tinha saído de São Paulo, voltado a morar em Piracicaba, e aí aquilo coube muito bem, né? Com o empreendimento na cidade onde a gente morava em Piracicaba, mas eu trabalhava em São Paulo ainda. Mas na cidade onde a gente morava, a Karen já querendo voltar para o mercado, ela tinha dado uma pausa depois do nascimento do nosso primeiro filho, Gustavo, em 2011. Daí ela engravidou de novo em 2014, 2015 veio a Rafaela, e quando ela estava exatamente querendo voltar, foi que surgiu a história da Leuven, essa possibilidade da gente entrar na sociedade da Leuven. Mas a relação com a carne que eu não entendi. Daí vocês venderam para ele? Não. Sim. Ah, foi isso? Na verdade, a gente chegou, fizemos ali uma troca. Olha, quanto vale a minha participação na distribuidora de carnes? X. Quanto vale a sua participação na cervejaria? X. Então, beleza, vamos fazer um acerto aqui e pronto. Assim. E vocês não conheciam os irmãos que são sócios até hoje? Vocês não conheciam também? A gente conhecia. Nós, na ocasião, eles eram mais amigos do meu pai do que meus, apesar da gente se conhecer da cidade. Piracicaba não é uma cidade pequena, mas também não é tão grande assim. Sim. Então, a gente já se conhecia. Inclusive, um deles, o Alexandre, ele quem procurou também meu pai para falar, olha, Sérgio, tem uma oportunidade aqui, tem um terceiro investidor que está saindo, você quer vir dar uma olhada? Daí meu pai me ligou, falou, vem para cá que acho que tem um negócio aqui pra gente então, olhar. Qual que era a sua relação com cerveja, sua e da Karen, assim? Vocês tinham algum... Hobby, prazer... Mas já bebia? Já bebia. Já gostava de cerveja artesanal? Sempre. Legal. Gostava de cerveja artesanal, curtia o mercado, curtia a vibe do mercado, curtia a irreverência do mercado. Vocês já eram entusiastas? Não, já era entusiasta, mas assim... Legal. A gente não pensava em montar uma cervejaria artesanal naquele momento. Mas a gente tinha muita vontade, mas muita vontade de empreender. Então, a nossa vontade de empreender era muito forte e a gente olhava várias coisas, esperando aparecer o momento certo. Legal. Eu sempre gostei muito de empreender também nas empresas onde eu trabalhava. Então, nas empresas por onde eu passei, enquanto o momento era um momento que alguma coisa grande estava acontecendo, para mim sempre foi assim, motivação altíssima. Quando a coisa voltava no regime de agora normalidade, agora esperar estabilizar, tal, aí eu já começava a falar, pô, mas será que não tem mais nada aqui e tal? E essa era a motivação. E aí vocês começam a Leuven então em 2015, né? Começam a Leuven não, mas entram na Leuven em 2015 e de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? Conta um pouquinho, né, pra gente como é que foi, assim, de onde surgiu a ideia da CBCA, como é que foi essa sacada aí dessa junção, que momento vocês estavam? Foi 5 anos depois que vocês estavam? Foi outubro de 2019, foi quando a gente... Foi, na verdade, bem louco, né? Assim, porque a gente chegou na Leuven. A Leuven, ela ficava no centro da cidade, em Piracicaba. E a gente começou um processo de investimento e expansão, né? Foi quando o Dimmer veio trabalhar com a gente também, um baita cervejeiro, com o qual tenho uma gratidão enorme por toda a amizade em primeiro lugar, e depois tudo que ele fez e ainda faz por nós, está com a gente até hoje. Que legal. Então, a gente veio, começamos a criar novas receitas, começamos a entrar mais na vibe da cerveja artesanal, né? E aí o espaço que a gente ocupava na ocasião era um barracão de 300 metros quadrados, mais ou menos, começou a ficar pequeno.
E aí a gente começou a buscar outras alternativas para montar uma fábrica nova, ou para ampliar a capacidade da fábrica. E tem um bairro em Piracicaba, que é um bairro charmosíssimo, lindo, que é o bairro Monte Alegre, que é onde ficava a antiga usina Monte Alegre. Era uma usina de açúcar. Eu já fui lá. Foi lá, conhece lá, né? Conheço. É lindo. O lugar é lindo, maravilhoso, né? As ruínas ali da usina, ali toda uma área que no total são 400 mil metros quadrados. Então, lugar muito especial. E a escola dos meus filhos fica ali do lado. Ficava, né? Aliás, fica ainda porque a Rafa ainda está lá. Mas aí, todo dia eu passava na frente e falava, não é possível. Assim, um lugar desse, lindo, maravilhoso, tão charmoso, a gente precisava trazer a Leuven para cá. Já não tinha nada. Não tinha nada. Tinha, na verdade, um restaurante. Daí depois veio o segundo restaurante. Falou, não é possível, a gente tem que trazer a cervejaria para cá. Seria incrível, seria assim um presente para a gente, um presente para a marca, um presente para a cidade. E aí, fomos lá, procuramos o proprietário, uma área privada, né, de um dono, fomos conversar com ele, o cara, pô, que legal, gostei da ideia. Fomos lá e aí olhamos, escolhemos ali um prédio que poderia ser o prédio que iria transformar numa cervejaria e começamos todo o processo, porque lá, além de tudo, é patrimônio histórico, é patrimônio tombado. Então, para conseguir reformar e restaurar, para colocar a fábrica lá dentro, cara, Várias foi regras. um ano, assim, só de aprovação de projeto. E a gente lá na fábrica, vamos dizer, entre aspas, antiga, já não cabia mais nada lá dentro. Já estava toda tomada com fermentadores lá. Então, quando o projeto ficou pronto, a gente falou, bom, beleza, temos o projeto, temos o lugar, mas não temos dinheiro. Então, como é que a gente faz agora para viabilizar essa transferência da Leuven de lá para cá? Não só a transferência, mas para impulsionar o negócio aqui dentro. Aí um dia, viajando com a Karen, eu falei assim, pô, eu não... Tinha opção de empréstimo, tinha opção de chamar um investidor único, mas nada disso parecia que fazia sentido naquele momento. Isso era 2017. Daí, do nada, eu estava com a Karen viajando e falei, pô, cara, e se a gente, ao invés de trazer um investidor que faça um aporte de 1,5 milhão, era o valor na época, por que a gente não traz 100 investidores com 15 mil reais cada um? Sei lá, grandes números. Parece ser bom, né? Parece legal. E aí? Voltei, eu estava ainda trabalhando em São Paulo, voltei, liguei para um escritório de advocacia que trabalhava com a gente e falei assim, ó, tô com uma ideia aqui, como é que eu faço isso? Como é que eu viabilizo isso? Daí o cara falou, ó, tem uma ideia. Daí o Alexandre Garcia, que é o advogado que está com a gente até hoje também amigo, virou amigo, parceiro de várias tacadas que a gente deu ao longo desse tempo. Ele falou, tem um negócio aqui que chama Equity Crowdfunding, que você pode ir para uma plataforma e você faz uma captação através de uma plataforma. Então vamos, beleza. Escolhemos uma plataforma e começamos a trabalhar nisso. Quando a gente estava pronto para lançar, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula essa operação, veio e emitiu uma instrução, a 588, que existe até hoje, que ela regulamentou. Ela falou, você quer fazer um equity crowdfunding? Você tem que fazer isso. Tal. E a plataforma que a gente tinha escolhido na época não estava de acordo. Ia demorar alguns meses para ajustar. E a gente migrou rapidinho de plataforma, fomos na época para o Brota, que hoje é o CRIA, fizemos as adaptações, tal, e lançamos a primeira oferta. Isso só tinha Leuven na jogada? Só Leuven, isso é 2017, tá. Isso é setembro de 2017. Tá. Então, um baita frio na barriga, noite sem dormir, achando que não ia dar certo, achando que, meu Deus, o que eu estou fazendo? Esse negócio não vai funcionar. Nenhuma cervejaria ainda fez um negócio desse. O Equity Crowdfunding no Brasil acabou de ser lançado, poucas empresas se lançando. As empresas estavam captando 200 mil, 300 mil, e a gente entrando para captar 1,5 milhão. Então, assim, nossa, foi um momento de estresse, assim, de expectativa absurda. E, assim, para nossa felicidade, deu muito certo. O burburinho se espalhou na cidade, pessoas próximas e todo mundo querendo saber. Qual que era o tamanho da cota? Era 5 mil? Tinha cota? O mínimo era 5 mil. Todo mundo querendo saber o que ia acontecer, tal, resultado. E a gente,
marcou uma data para lançar, a gente atrasou, porque tinha algumas etapas que a gente submetia, mas voltava para ajuste. A gente submetia, voltava para ajuste. A gente estava aprendendo, a plataforma estava aprendendo, estava todo mundo aprendendo. Só que o investidor já estava sabendo e ele estava querendo. Então, e aí, Gustavo, quando é que vai? Ele ligava para o Alexandre, para o Fernando, os nossos sócios na época, que ainda são. E aí, quando é que vai? Quando é que vai? Eu sei que chegou ao ponto de quando a gente falou agora vai, era um dia que eu falei, eu vou abrir meia-noite, seja o que for, nós vamos botar isso no ar. Teve cara que colocou despertador para acordar à noite, para entrar lá na plataforma e tal. Tem um insight aí, né? Eu acho né, de criar expectativa, né? Cara, Mesmo que sem total. querer, mas eu acho que você conseguiu, né, fazer com que as pessoas, né, de alguma forma, talvez não tenha sido estratégico, né, por parte de vocês, mas fez com que as pessoas criassem um senso de urgência, né? Um senso de que, pô, se eu perder essa, né, quando que eu vou conseguir por R$ 5.000 ser sócio de uma cervejaria, né? Eu acho que criou-se isso, né? Ô, Júnior, zero estratégia. Zero estratégia. Foi assim a gente estava tropeçando na burocracia e esse tropeço na burocracia gerou como efeito colateral positivo essa gestão de expectativa, essa gestão de, oh, caramba, o que será que está acontecendo? Não posso ficar tal. Tanto que a gente abriu numa quarta-feira e a reunião para a gente explicar o que era o negócio era no sábado. Chegou no sábado, tinha acabado. Tinha acabado o volume de captação. Já tinha ido tudo. Já tinha ido tudo. Os caras fazendo reserva durante a reunião. Tá acabando, porque você não pode captar o quanto você quer. Você tem um limite ali. Uhum. E acabou. Não podia passar do limite. Não podia passar. E acabou ali na reunião. Então foi quanto tempo que vocês conseguiram vender? Foi 1,5 milhão? 5 dias. 4 dias, 5 dias. Uns foi na terça e acabou no sábado, foi na quarta e acabou no sábado. Mas 4 ou 5 dias. Então, assim, foi pra gente uma mistura de sentimentos, assim, sabe? Então, por um sentimento de alívio, de falar, puxa, que bom que deu certo, agora a gente vai poder viabilizar tudo que a gente está planejando, tudo que a gente pensa, tal, vai dar um pouco daquela sensação de ufa. E na plataforma como era? O cara passava o cartão de crédito, fazia um depósito, como é que era isso? Ele faz a reserva, daí a reserva só era confirmada quando ele fazia a transferência. Então, essa foi a briga que aconteceu no dia da reunião, briga entre aspas, né? As pessoas faziam a reserva e entravam no banco e já mandavam a TED para o banco, só que não tinha Pix na época, era 2017. Então, todas as TEDs caíram juntas na segunda-feira. E como é que nós vamos ordenar isso daí? Para ver quem que... Para quem que chegou primeiro, porque era por ordem de chegada. Uhum. Então, a gente acabou depois fazendo uma extensão, aumentamos, fizemos uma nova rodada de 200 mil para acomodar só essa turma que estava ficando de fora. Uhum. O total foi 1,5 milhão mais 200 mil, daí foi 1,7 milhão. Com, assim, com tudo isso, né? Ao mesmo tempo que deu essa sensação de falar, caramba, deu certo e ficar surpreso, né? Apesar da gente ser super confiante de tudo, mas E agora? tudo era muito novo. Ao mesmo tempo deu uma sensação de falar, caramba, se a gente fizer um negócio bem legal, a gente vai poder escalar muito em cima desse modelo. Porque as pessoas vão ver da onde a gente saiu para onde a gente está indo, só que também é o contrário. Se a gente não fizer, a gente também... Já tinha os benefícios? A pessoa tinha algum benefício? Como é que era isso? Tem até hoje que é 20% de desconto na compra de produtos em bares e tal. Tinha na época o direito de produzir na cervejaria quando a cervejaria ficasse pronta. Isso daí essa obra, né, essa construção lá no Monte Alegre. Basicamente era isso, não tinha assim... Acho que o apelo mesmo era o engajamento, a participação, né, fazer parte daquilo. Uhum. E tinha um imóvel do lado, que a gente queria fazer um bar ali, que é onde hoje é a Taberna Leuven, onde a gente queria fazer um bar, e discussões com o proprietário do imóvel, ele queria fazer, não, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Chegou uma hora e falou, não, cara, faz o seguinte, a gente já tem a fábrica, deixa a gente fazer o bar aqui do lado. A gente monta o bar do mesmo jeito, restaura o espaço, coloca o bar para funcionar. Beleza, tá. Precisava restaurar tudo, não tinha telhado, não tinha janela, os tijolos estavam
caindo. Então, fizemos uma segunda rodada para restaurar o bar. Aí tudo isso era, a gente fazia investimento e ganhava isenção de aluguel por 4, 5 anos. Né? Legal. Fizemos a segunda rodada em 2018 e aí a Leuven mudou da onde ela estava originalmente, onde ela nasceu, para o Monte Alegre, a fábrica. Abrimos o bar em 2019, quase outubro de 2019, um ano depois da captação, né, de 2018. E aí, bom, e agora? O que vai acontecer? Daí eu falei para a Karen, ela estava já full time na cervejaria, né, trabalhando. Eu fazia um brinco com ela, falando que eu fazia o terceiro turno na cervejaria. Eu estava em São Paulo, chegava em casa ou ia para o hotel, ligava para ela, Isso tudo, mesmo durante a captação, você ainda trabalhava Nas 2 primeiras rodadas públicas, sim, ainda estava em São Paulo. E aí fazia o terceiro turno à noite, como é que foi, como é que está indo, me dá os números, vamos olhar, vamos ver como é que está caminhando e tal. Aí, final de 2018, eu resolvi sair. E aí vim para a cervejaria 1º de janeiro de 2019 e falei para a Karen, me dá uma lista de cervejarias, porque o que aconteceu, só contextualizando antes. Claro. Foi bem naquele boom de cervejarias no Brasil, quando aquela curva de inflexão estava já acelerada, né? Saindo de 200 para 500 para 800 e tal. Quando o mercado começou a ter esse padrão de comportamento, a demanda estava forte e continua, mas a oferta estava desordenada. A oferta estava bagunçada. Você sabe, você está também há tempo aí nessa jornada. E aí começou um pouco da bagunça. Né? E ao mesmo tempo aquele frenesi, aquela empolgação, tal, mas de uma maneira meio desordenada. E o mercado, que era um mercado até então para uma cervejaria mais antiga, tem várias aí, a Schornstein era uma delas, eram cervejarias que conseguiam atender uma demanda do Brasil inteiro. De repente, com esse boom de cervejarias, o consumo começou a ficar mais local. Sim. Então a Schornstein que mandava X%, nem tenho esse número, mas X% das vendas para fora de Santa Catarina, quando veio esse boom de cervejarias lá para 2017, 2018, ela começou a perder atratividade em estados que eram muito longe, pelo preço e pelo fato de que aquilo já não era mais uma novidade, ali já tinha uma cervejaria. Então, tem algumas... Olhando um pouco para outros setores, eu acho que a gente não pode só pensar em olhar para cervejarias, quando a gente está trabalhando numa cervejaria, então vou olhar para as outras cervejarias ou para os grandes grupos, tal, o que eles fizeram. Acho que a gente tem que olhar também para outros setores. Olhando para alguns outros setores, isso aconteceu em açúcar e álcool, por exemplo, num mercado que ele é muito fragmentado, no meio das cervejarias independentes, não existia nenhuma dominância. Tinha algumas cervejarias se destacando, algumas cervejarias se destacavam pela marca, se destacavam pela qualidade do produto, mas eram muito pequenas. Outras já começavam a ganhar um pouco mais de relevância. Não tinha ninguém se destacando por volume ou, né, não tinha isso. Não tinha nenhum grande player, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Sierra Nevada, uma Samuel Adams, com a Lagunitas antes de ser adquirida pela Heineken. Não tinha nenhum player de referência no mercado. Tinha algumas boas cervejarias que estavam caminhando nessa direção. Falei, se a gente quer escalar, não adianta. A gente, em algum momento, vai acontecer de, num mercado tão capilarizado, começar a ver algum movimento de consolidação, ou algum movimento de concentração. Consolidar é bem difícil, mas de concentração. E o que é melhor? É você ter uma fábrica grande num único lugar, ou você ter fábricas de médio porte, para o padrão artesanal, estou falando de fábricas de 300 mil, de 400 mil litros, que é média para grande, espalhadas pelo Brasil. Assim, bom, eu acho que aquelas que têm capacidade grande e estão num único lugar, atendem muito bem a região, mas sofrem para sair de lá. Daí que surgiu a ideia da CBCA. Então daí eu virei para a Karen, voltando para o ponto, falei, faz uma lista das cervejarias
que você acha que tem boa capacidade produtiva, que estão num lugar onde a gente não está, para que seja complementar, que tenha uma gestão séria, que tenha algum nível de profissionalismo ali na gestão do dia a dia e que seja uma marca forte no segmento. Uhum. Ela fez a listinha dela. A primeira da lista era a Schornstein. Eu liguei pro Juliano Mendes. Falei, ô Juliano, tudo bem? Beleza? Cara, Juliano Mendes, para quem não sabe, né, acho que eu já falei dele aqui, inclusive, quero trazê-lo aqui. Né, ele é o fundador da Eisenbahn, né, e hoje ele é o proprietário da Vermont Queijos, que é muito legal. perfeitamente. Laticínios Pomerode. Cara incrível. Cara super bacana. É verdade, Vermont acho que é uma linha, né, de É um dos produtos. É verdade. É um dos produtos deles. E queijos incríveis também. Sou fã e sou consumidor. Também. E aí liguei para ele e falei, Juliano, cara, me apresenta para alguém da Schornstein. Só que não o cervejeiro. O cara que toca o dia a dia e tal, porque... Daí ele falou, tá bom, vem aqui, você almoça comigo, daí depois a gente vai lá e eu te apresento. Tá bom, beleza. Marcamos, fui lá, almoçamos juntos e tal. Daí fui lá. Na época era o Altrão, o Adilson Altrão, que era o diretor-geral da Schornstein lá. Uhum. E era para ser uma conversa de 1 hora e meia. Eu cheguei lá, ele virou e falou, o que você quer falar comigo? Todo mundo vem aqui e quer falar com o cervejeiro. Você vem aqui, você quer falar... O que você quer? E aí, eu falei, não quero nada. Só vim aqui para conhecer, ver como é que vocês estão enxergando o segmento e tal, e falar um pouco do que a gente está fazendo lá também. E nessa, uma conversa que era para ser de 1 hora e meia, demorou quase 5 horas de conversa. E no final eu nem ia falar nada, porque não era o momento, não era a hora, não era o timing. Mas eu me senti super à vontade de falar, olha, eu acho, na minha opinião, que o mercado vai nessa direção. A gente tem a oportunidade de antecipar e tentar um caminho diferente aqui nesse meio. Uhum. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que tentar prever todas as complexidades que a gente vai ter e vamos tentar. Falei assim, pô, gostei da ideia. Isso era novembro de 2018. Ele falou, eu vou falar com os sócios da Schornstein, ele era um executivo lá da Schornstein, eu vou falar com os sócios. Ele me ligou, falou um mês depois, falou, Gustavo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que os caras deram o ok para a gente continuar os estudos. A notícia ruim é que eu vou passar um mês nos Estados Unidos, que eu estou saindo de férias, e você vai ter que trabalhar sozinho para levantar dados, informação e tal. Eu falei assim, cara, nem acho isso ruim, porque é mais produtivo até. Vai lá, a hora que você voltar, já vai estar pronto. Você vem para Piracicaba, você conhece aqui, e aí a gente evolui, né? E assim foi. Em fevereiro, acho que de 2024, não, que 24 o quê? 2019, fevereiro de 2019, ele veio para Piracicaba, daí ele conheceu a Leuven, eu até levei ele num bar lá em Piracicaba que tinha Leuven e tinha Schornstein, daí veio o garçom falar, daí o garçom me viu lá e falou assim, pô, olha aqui, virou para ele, não sabia quem ele era, virou para ele e falou, você quer tomar a melhor cerveja que tem aqui? Então, ó, tem que tomar a Leuven, então... Eu falei assim, então, ele é da Schornstein, que vocês também têm aí. Daí ele falou assim, Xoxó? É a Xoxó? A gente chama aqui a Xoxó de terror dos garçons, porque os caras ficam bebendo escondido, fica tudo bêbado no final da noite. E aí as coisas evoluíram, fomos conversando e em outubro, um ano depois, exatamente um ano depois, a gente estava assinando a fusão das duas cervejarias e a criação da CBCA. Legal. Foi uma fusão, Então, vocês fizeram uma fusão. Foi uma fusão. E aí teve captação nessa fusão ou foi depois? Primeiro teve a fusão? Não, teve a captação para a fusão. Entendi. Porque a gente abriu a terceira, foi as 3 rodadas públicas que a gente fez. A de 2017 foi para restaurar a fábrica, para Leuven. A segunda foi para a taberna Leuven para o bar. A terceira foi para fusão. Então, depois dessa captação, a gente fez a captação já com a fusão divulgada e engatilhada. Uhum. Então, fizemos,
Tecnicamente foi uma conferência de ações, né? A gente criou uma holding, que é a CBCA, os sócios da Schornstein conferiram as ações da Schornstein para dentro da CBCA e os da Leuven conferiram as ações, junto com todos os investidores do crowdfunding, conferiram as ações. Uhum. Uma dessa todo mundo tem que topar? Como é que funciona? Não, vocês têm autonomia. Na Os sócios. época, nossa, a gente fez Quantas pessoas únicas vocês tinham nessa época? Antes dessa última captação, a gente tinha 300. 300. Depois, nessa captação, vieram mais 350. No total, são 650, Caramba. aproximadamente. Na época, o investimento era feito através de mútuo conversível, que era um empréstimo conversível em ações. Tá. A gente criou uma holding, que é a Leuven Holding de Participações, e todo mundo migrou para a Leuven Holding, e a Leuven Holding hoje é sócia da CBCA. Tá. Os sócios da Schornstein, que são em 3, criaram uma holding, aportaram as ações na Schornstein Holding, e a Schornstein Holding conferiu as ações para a CBCA. Então hoje nós somos organizados em 2 holdings. Uhum. Então cada holding tem a sua governança, a LHP, a Leuven Holding de Participações, é uma SA. E aí depois, um pouco mais para frente, a gente converteu esses mútuos em ações. Tá. Então na época da fusão, todos estavam muito empolgados, todos queriam a fusão, mas não havia necessidade de voto, porque eles eram na época, eu sempre confundo mutuários, mas eles eram na época credores com uma dívida conversível contra a LHP. Tá. E aí, como é que vieram as outras marcas? Primeiro, depois dessa fusão, ou acho que junto com essa fusão, vocês já anunciaram a Seasons ou veio depois da Seasons? A Seasons veio... Então, a CBCA foi criada em 7 de outubro de 2019. A Seasons veio em março de 2020, no primeiro mês de lockdown da pandemia. Então, veio a Seasons e veio a distribuidora, a Fábrica 75. Tá. Então, foram os 2 movimentos que a gente fez. 2 semanas depois, veio as primeiras paradas aí de mercado e tal. Depois, toda aquela bagunça aqui. E aí depois disso, acho que no meio da pandemia, aí vieram mais marcas, né? Vem a Startup. Não, a Startup veio em julho de 2022. Já tinha acabado a pandemia. Tá. Julho de 2022, com a Unicorn, né? Uhum. A Startup ela tinha 2 marcas. A Unicorn, que veio com a gente, e a UX, na época. A UX ficou com os ex-sócios da Startup. Tá. Então permaneceu com eles. E vocês compraram a fábrica? Compramos a fábrica e a marca Unicorn. Tá. Então, e aí tem a Juan Caloto vocês distribuem, é isso? A gente produz e distribui. Tá. E aí como é que é isso, cara? Conta um pouco, porque assim, a gente só tem esse costume de ver esse trabalho de várias marcas com as grandes, né? Com a Ambev, que tem um monte de marca, com a Heineken, que tem um monte de marca. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho de você ter que trabalhar 4 marcas diferentes dentro da companhia? Como é que vocês fazem isso? Como é que é conduzido esse trabalho? O Júnior, assim, é uma das partes mais difíceis desse trabalho. A gente tem recursos limitados e assim, a gente vive sempre um dilema, né? Que ao longo do tempo, a gente vem expandindo a capacidade produtiva e ao longo do tempo, a gente vem, assim, de maneira geral, salvo um mês ou outro, a gente vende mais do que o que a gente produz. Tá. Então, recurso é limitado, o caixa é curto. A gente tem que escolher as batalhas. Se tiver que escolher investir em publicidade, em comunicação, em campanhas, ou se tiver que escolher expandir a capacidade produtiva, hoje é provável que em algum momento isso vai mudar. Tá. Em algum momento as marcas vão precisar ser impulsionadas. Uhum. Mas hoje a gente tem optado por investir em capacidade produtiva. Tá.
esse hoje tem sido o nosso principal gargalo. E questões internas, de organização, assim, a gente toma um monte de capote no dia a dia, de estabilidade da fábrica, padronizar os produtos nas 2 unidades, assim, tem um monte de trabalho sendo feito. Hoje são duas plantas. São 2 plantas. É a planta que era startup e a planta da Schorsten lá em Pomerode. Isso, Pomerode. E a planta da Leuven? Ela foi absorvida, as atividades da planta da Leuven, os equipamentos tal, foram absorvidos na planta de Itupeva, na planta da faz startup. muito mais sentido, você concentrou tudo num lugar só. Porque é uma planta grande, é um imóvel grande, uma fábrica grande para o padrão, né, artesanal. A gente absorveu a fábrica de Piracicaba dentro de Itupeva, para poder centralizar esforços ali dentro. Legal. E hoje como é que vocês discutem portfólio de produto? Porque eu acho que isso é um grande desafio, né? Você lidar com 4 marcas, como é que vocês fizeram? Acho que devem ter sido conversas muito doloridas, né? Porque você cria carinho por um produto e eu acredito, eu tô falando isso sem saber, talvez você fale, não, que vocês mataram alguns produtos, né? Ou colocaram de stand-by, enfim, sei lá, mas tiraram de linha alguns produtos para focar em outros, né? Por conflito, como é que foi isso? Sim, foi um dos principais trabalhos que a gente fez, também olhando um pouco do movimento das grandes cervejarias, né? Como é que as marcas craft das grandes cervejarias, como é que eles posicionavam, né? Aquelas que foram adquiridas pelos grandes grupos, os movimentos de centralizar num único SKU, né? Num único item, ou a complexidade. Vamos lá, a própria Eisenbahn, né? O que ela era na época que estava ali em Blumenau, tal, familiar, e depois, quando ela passou a ser uma cerveja mais comercial de mercado, o enxugamento de portfólio que passou. Que passa né? por essa questão de verba, né, que você está falando, porque não tem jeito, você tem que colocar esforços em algumas coisas. E, cara, quando você fala de uma marca, quando você fala dentro da marca, você vai, né, investir em produto, é muito difícil você investir em vários produtos. Acho que, né, a Eisenbahn passou por isso, a Colorado provavelmente passou por isso. Todas as cervejarias que foram vendidas para as grandes, elas tiveram que passar por essa transformação, né? Com certeza. E assim, pensando sob a ótica de uma cervejaria pequena, né, no final das contas é o que nós somos, 4 marcas. Se cada marca tiver 5 estilos, já são 20 estilos sendo produzidos. Hoje vocês têm quantos? Mais ou menos isso. Como Aí. estilos de linha, mais ou menos isso. Tá. Então tem os sazonais, agora entrou a St. Patrick, vem Chopp Verde, vem Dry Stout, que não é um produto de linha da Schornstein, por exemplo. Mas no St. Patrick ele vem para o jogo. Tá. E aí cada marca, volta um pouco para o ponto que você perguntou um pouco antes, cada marca daí caminha numa direção. Então, por exemplo, vou começar do mais fácil de explicar. Tá. Qual que é a pegada da Seasons? Inovação. Então, a gente tem uma fábrica da Seasons dentro da CBCA. Dentro dessa fábrica é permitido toda a inovação. Então pode produzir Holy Cow, pode produzir Green Cow, pode produzir Vaca das Galáxias, pode produzir Fan House, pode produzir a Hawk Beer. A fábrica deles foi para dentro da Schorsten, é isso? Na verdade não. Na verdade, assim, é um espaço dentro da fábrica de Pomerode de Itupeva que é dedicado a produtos da Seasons. Ah, tá. Mas aquela fábrica da Seasons, eu fui lá, eu conheci uma fábrica. O Léo vendeu. Ali não... Tá. O Léo nem chegou, foi antes da marca vir. A marca veio, a fábrica não. Por que não? Porque a fábrica era uma fábrica de 20 mil litros, se não me engano, 25 mil litros. Para você gerenciar isso à distância, em Porto Alegre, é muito complicado. Então, se a fábrica fosse grande, a gente conseguiria dar o mesmo trabalho, gerir um negócio pequeno, gerir um negócio grande. Esse é o ponto. Então, a Seasons ela tem essa permissão de criatividade. Dentro dos tanques que estão segregados para Seasons, pode fazer a bagunça que quiser. Pode pegar uma neipa e mudar lúpulo, a mesma base mudar o lúpulo, pode fazer Hawk Beer no inverno, enfim. Nas outras 3 marcas,
a criatividade ela é restrita a ocasiões. Então, a sazonalidade, alguma colaboração. Então, a Schornstein segue a linha, exceto pela IPA, né? Mas segue uma linha mais alemã, com Weiss, com Bock, Pilsen, e a IPA, claro, que é a cara da Schornstein, né? Assim, Mesmo em São produto Paulo, né? Aqui eu acho que teve São um trabalho Paulo. grande de distribuição, né? A Schornstein é bem forte em São Paulo. A Schornstein hoje é 70% das nossas vendas. Tá. Ela é uma marca que sozinha representa 70% das vendas. E a IPA e a Pilsen devem representar Vamos 90 desses 70. É uns 70 dos 70. Tá. Então, e curiosamente a IPA mais do que a Pilsen. Que legal. A Schornstein tem essa pegada, então veio agora a Dry Stout no St. Patrick, veio o Chopp Verde e tal. Agora no inverno vem Doppelbock, Stout, mas são produtos que entram e saem. Isso já é planejado. Já. Vocês têm lá uma tabela que fala, ó, que essas são as de linha, mais ou menos 20. Ó, nesse mês vai sair isso já é planejado. Já tá. Os 3 meses para frente estão travados. Legal. Então, olha, nós vamos produzir isso aqui nos próximos 3 meses. A não ser que alguma mudança, alguma coisa. A sem álcool também, a nossa sem álcool está na linha da Schornstein também. Uhum. Aliás, tem sido uma gratíssima surpresa. Tem crescido muito, né, o consumo. Cara, hoje, chegando aqui, recebendo reclamação de um cara que, falaram que ia mandar para mim lá em Paraty. Não chega, acabou antes de chegar, já é a segunda vez que acontece e tal. Pô, dói, né? Eu falo, perder venda Deus castiga, né? Então a gente fica triste. É um problema que tem que ser resolvido, mas é isso, acho que tem crescido muito mesmo, né? Eu li uma matéria hoje falando do aumento e da popularidade que os drinks sem álcool estão tendo nos Estados Unidos. Então eles estão agora enlatando, né? Os ready to drinks já era uma tendência e agora são os coquetéis sem álcool sendo enlatados e isso tem sido uma tendência. Isso a gente está atento e até tem sido um pouco provocado sobre isso. Quer dizer, sem álcool, a gente já vê algumas cervejarias lá dos Estados Unidos abrindo um espaço para produtos sem álcool. Então, assim, a gente está atento a isso, mas prefere nesse curto espaço de tempo focar naquilo que é o core business da companhia para a gente ganhar estabilidade, ganhar sustentação, né, financeira, de produção, tal, para daí depois abrir um pouco desse leque. Eu acho que a gente ainda é pequeno demais. Hoje é aberto a litragem? Vocês falam sobre isso? Quanto que vocês produzem? Falamos. A gente produz hoje de 400 a 450 mil litros mês. É o que a gente roda de braçagem nas 2 fábricas juntas. Legal. Né, e eu não conheço a fábrica lá do Sul, nunca fui. Tá super convidado então. Quero ir. Não conheço. Prazer te receber lá. Eles tinham em Olambra, né? Tinha em Olambra. Era em Olambra, né? Antes. E aí depois foi pra lá. Fechou em 2015 ou 2016, se não me engano. Tá. Então a Schornstein segue nessa linha. A Leuven segue para uma linha mais belga. Então a Dragon, que é o produto mais, assim, eu não vou dizer que é o mais vendido por questões de preço, é um produto um pouco mais caro. Essa cerveja vocês fizeram, não sei se foi essa, mas eu lembro que na época, acho que vocês transcenderam o universo artesanal porque virou meme não, mas a realidade aumentada. A realidade aumentada, assim, eu recebia da minha mãe, da minha tia, virou como é a palavra? Viralizou. Viralizou. Eu recebi de vários grupos, olha isso, eu mandando pra Karen. Que legal. Tá. E recebia 10 vezes a mesma coisa, né? De todo mundo. Não, todo mundo. Não me ainda mais, assim? Pelo amor de Deus. Não é mais, porque o aplicativo, antes a gente pagava uma vez só, para instalar e ter o resto da vida. Daí eles mudaram, falaram, não, agora vocês vão pagar por clique. Falei, cara, como é que eu vou pagar por clique? Jeito. Como que eu vou ter ideia de quantas pessoas vão clicar? Mas só para explicar para as pessoas, era assim, ó, tá vendo aqui, tem
dragão, e aí você apontava seu celular e ele saía voando em volta né? Era como se ele estivesse voando em volta da garrafa. Era um negócio muito legal, né? E na época, acho que vocês fizeram algum vídeo, alguém fez um vídeo e, nossa, eu recebi em vários grupos, assim, foi muito legal. Até foi uma foi outro momento, né? Não planejado na nossa história, que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo na Leuven. Uhum. A gente, olha só, eu acho que a Leuven é a marca mais turbulenta do portfólio. Cara, ela nasceu de um jeito, quando nasceu lá em 2010, com os 3 sócios. Em 2015 a gente chegou, tem uma mudança de sociedade. Em 2016 chega o Dimmer, aumenta o portfólio de produto, aumentam as receitas. Em 2016 vem a realidade aumentada, 16, quase 17, vem a Gerou realidade venda, aumentada, isso? Bastante. Foi, né? Bastante. Porque a marca ficou muito, foi muito louco o que aconteceu. Legal. E foi um trabalho da Flex, né? Flex Interativa, que é a empresa do Fernando, que é um dos sócios fundadores da Leuven, e do Rodino, na época, que era o artista, ele que desenhou todos os rótulos da Leuven, à mão, tal. Depois passou para o digital. É um artista incrível. E a gente... aí a Leuven, ao mesmo tempo, mudou receitas, a Leuven mudou de lugar, mudou a fábrica, mudou a comunicação visual dela, mudou o portfólio de produtos que vendia, abriu o crowdfunding, o primeiro crowdfunding. Cara, a marca fez muita coisa ao mesmo tempo que até perdeu um pouco. Né? Você perde um pouco, quando você não segue uma linha muito reta. Uhum. Assim, cara, na época a gente perguntava o que é a Leuven? Qual que é a fortaleza dela? O posicionamento foi, eu acho que, cara, é um dos grandes desafios, eu acho que de qualquer marca, em qualquer segmento, é você conseguir que o seu posicionamento cumpra o seu propósito sem você trair o propósito. Você ter posicionamento sem trair propósito é muito difícil, porque aparece uma oportunidade que às vezes você fala, cara, eu preciso abraçar isso. E é muito, 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 muito difícil. Eu vejo isso, né? A gente tomou uma decisão em 2017 de só fazer lager. E já tiveram várias ondas no mercado que a gente, né, sempre se questiona, né? Fala assim, cara, mas vocês não vão surfar isso? Vocês não... E a gente tem que... Mas eu acho que é isso que mantém a voz, né? A voz viva até hoje. A gente ter sido muito fiel ao nosso posicionamento, né? Sem trair o nosso propósito, que é, cara, nós só fazemos lagers e é isso que a gente vai fazer. Então e legal você tá abrindo isso, né? De abrir também, acho que é até um tema que eu queria chegar, né? Cara, com tudo isso, com toda essa história, com todas essas, né? Com a fusão, com essa quantidade de marca, cara, você deve ter aprendido muito, né? Com erros, né? E eu acho que isso é uma coisa que, cara, acho que cada vez mais tô lendo bastante sobre isso e eu acho que todo mundo deveria, né, ter essa atenção, né? O quanto os erros são importantes e o quanto os erros nos fazem crescer, né? E aí você pode tomar 2 lados, né? De se arrepender e ficar amargurando ou entender, né? Porque sempre com erro você vai aprender, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, acho que você tá falando. Pô, acho que falar sobre erro aqui, eu falo, dá para ficar 3 dias aqui falando e não acaba. Não, sei lá, alguma coisa que eu acho que você pode dividir, porque eu acho que o nosso público é isso. As pessoas que estão assistindo a gente, elas estão... É aprendizado, né, cara? E pra mim também é importante, né? Eu vou aprender pra caramba. Então, acho que qualquer coisa que você quiser aí, que você lembrar que foi marcante. Como isso, né, que você falou da Leu. Acho que pegando esse mesmo gancho, acho que a Leuven ela é um exemplo típico, né? De todas as marcas, é a marca que mais fez coisas diferentes. A CBCA ela é um embrião, ela teve o embrião na Leuven, né? Uhum. Então, teve realidade aumentada no rótulo, teve crowdfunding, teve né, o embrião do que veio a ser a CBCA depois na sequência, teve a mudança de fábrica, e tudo isso em 2, 3 anos. Nós não estamos falando disso aqui ao longo de 20 anos de existência.
Então eu acho que... E a gente nunca parou para pensar nisso, no tipo, olha, pô, vamos, isso que você está falando agora, vamos nos manter fiéis ao propósito. A gente nem sabia qual era o nosso propósito, Uhum. na verdade. Então, é um pouco de um, assim, talvez um pouco de espírito empreendedor meio atropelando um pouco das coisas, Uhum. né? E talvez parar um pouco, planejar o movimento, planejar cada movimento isoladamente ele era planejado, Uhum. mas no todo, no conjunto, muitas vezes eles se sobrepunham. Uhum. Então, acho que talvez um cuidado um pouco maior com como é que eu encaixo as peças. As peças individualmente estão legais, mas Uhum. como é que eu encaixo todas elas no mesmo... Isso também é aprendizado dentro da própria CBCA também. Claro. É, numa sequência tão grande de, assim, de M&As e de movimentos e de mexidas, falta um pouco de cuidado numa construção de cultura mais sólida antes de dar um próximo passo. Porque você imagina, quando a gente fez a aquisição da marca Seasons, veio a marca, não veio a fábrica, mas vieram algumas pessoas. Uhum. O próprio Léo, antes Sim. de mudar para os Estados Unidos. Que era um É cara incrível, e lotado de incrível, propósito cara. e Incrível. posicionamento, né, cara? O Léo, quem Ah, já conversou com ele sabe o quanto ele, cara, puta, ele é um cara assim, que eu acho que, pô, né, qualquer coisa que a gente vai falar de cerveja artesanal, até, cara, as ações deles nos eventos, o jeito que ele se posicionava, né, a maneira dele falar, então eu acho que ele carregou muito isso, né? pra caramba. E aí você imagina, veio na época a Júlia, o Moita, que está com a gente até hoje, que se veste de vaca nos eventos e tal. Puta, cara, gente boa demais, né? Também. Então, assim, você pega uma Seasons que tem uma característica. Você pega uma Schornstein que tem outra característica, outra cultura. Você pega a Leuven que tem outra cultura. Uhum, Não existe cultura certa e cultura errada. Existe a cultura que fez cada uma delas sim. construir sua própria história. E você junta tudo isso, sem contar a aquisição da fábrica 75, da distribuidora em São Paulo, e posteriormente depois a startup em 2022. Uhum. Eu brinco com o pessoal e falo, a gente pegou um monte de melancia e jogou em cima de um caminhão. Uma ficou torta, uma caiu para fora, a outra ficou errada, a outra quebrou ali no meio do caminhão. Só que todo dia esse caminhão anda, e todo dia esse caminhão trepida um pouco, e todo dia as melancias vão se encaixando. Achando. Só que às vezes a gente jogou melancia lá dentro sem as de baixo estarem. Então, pô, mesmo a gente tendo uma preocupação com controles, a gente implementou um SAP dentro da companhia para ter um único sistema. Você imagina, chegou tudo isso e cada uma delas chegava com o seu próprio sistema. Algumas com contabilidade externa. Como é que você controla um negócio desse? Então, a gente foi construindo, foi controlando, foi melhorando, foi evoluindo e sofrendo, né? Porque a gente tinha a gente tinha um desafio de criar uma cultura única. Como é que a gente extrai o melhor de cada uma dessas que estão chegando aqui dentro? A gente tinha uma cultura de unificar processos. Como é que a gente deixa a fábrica produzindo exatamente o mesmo produto aqui, lá, e na época tinha Piracicaba ainda, lá em Piracicaba, em 3 fábricas. Como é que a gente unifica isso, padroniza isso? Como é que eu faço os cervejeiros trocarem experiência, trocarem informações, trocarem melhores práticas? Então, muitas coisas aconteceram, algumas coisas não aconteceram e acabaram prejudicando um pouco essa jornada, Uhum. prejudicando um pouco esse caminho, né? Acho que um tema que a gente aprende todo dia, não dá para dizer que a gente aprendeu, já corrigiu, foi para frente, assim, que a gente aprende todo dia, é o cuidado com as pessoas. É o cuidado desde o momento que a pessoa chega para trabalhar, quando é um funcionário novo, como ele é recebido, que instrução ele recebe em relação ao que se espera dele, em Quantos relação funcionários vocês têm hoje? 170 aproximadamente, com os bares e tudo. Então, é, o papel da liderança nessa comunicação clara. A gente fez 2 pesquisas de clima, nas 2 a comunicação apareceu como um ponto de atenção. Então, isso de chegar e falar, Júnior, vem cá, cara, senta aqui, meu, olha, tem um ponto, cara, você é muito bom nisso, cara, mas, cara, tem coisa aqui que você precisa
trabalhar, você tem que melhorar. Vamos lá, vamos juntos, vamos caminhar juntos nessa jornada. Vocês têm um departamento de RH? Sim, tem. Temos. Só que o fato de estar cada um num canto, então muitas vezes essa comunicação, às vezes ela não chega da maneira mais limpa, mais clara possível. Muitas vezes os procedimentos ainda não são sólidos o suficiente para permitir que procedimentos e processos de gestão de pessoas cheguem igual da mesma forma em todas as unidades da empresa. É uma questão de tempo, a gente precisa de um pouco de tempo, mas o cuidado com as pessoas, a gestão, a expectativa, o feedback construtivo, o elogio sem medo de ser feliz, elogiar toda vez que acerta, com verdade, sem enrolação, faz parte da criação de uma cultura. Acho que Vocês trabalham a marca? Vocês têm um trabalho da marca CBCA? Tem uma comunicação para a empresa ou vocês só fazem comunicação para as marcas? A gente tem clareza que a marca CBCA é uma marca corporativa. Tá. Então a marca CBCA é uma marca que tem um lugar de fala num jornal de negócios, numa revista de negócios, tal, enfim, em qualquer ambiente que o tema seja esse. Mas a gente não tem verba destinada para desenvolvimento da marca corporativa. Ela vai meio que no orgânico. Tá. Não porque a gente ache que não precisa, é porque não tem mesmo. O capital que tem é para desenvolver as marcas. Então, assim, falando um pouco, né, dessa questão dos erros, eu acho que é um cuidado adicional, né, com construção de cultura, é um cuidado adicional com gestão de pessoas, com uma comunicação limpa, sem interferência, um cuidado adicional com boas iniciativas isoladamente boas, mas que no conjunto acabam ficando às vezes desconexas ou perdidas. Acho que assim, esses são pontos que, legal, se fosse partir para uma nova jornada, são pontos que já chegaria com ferida cicatrizada ali. Mas é isso, né, cara? É aprendizado e eu acho que várias vocês vão tirar, né? Por exemplo, o tanto de piano que a Leuven carregou aí, né? Quando você vem com essa preocupação, é isso. Carregou pianos que as outras marcas não carregaram. E hoje você vai ter que fazer um trabalho para talvez resgatar algum desajuste que teve. Mas, né, é aprendizado, cara. Acho que não tem jeito. Cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai me responder, porque é fofocas do mercado. Mas antes disso, né, antes da fofoca, eu queria falar um pouquinho aqui dos nossos, né, do nosso patrocinador, do nosso apoiador. Então, Cerveja Voz, né, patrocinadora, né, só fazemos lagers, então, né, eu brinco que sou eu patrocinando eu mesmo, mas é isso, né, que tá aqui bancando o estúdio, enfim. Né, o nosso apoiador aqui é Amendo Bento. Para quem não conhece Amendo Bento vende em várias cervejarias aqui de São Paulo e algumas de outros estados. Cara, eles plantam amendoim, né, eles colhem o amendoim, eles fazem a torra. É uma receita do avô do fundador. Eles são de Vera Cruz, uma cidade que é pertinho da cidade da minha família. Eu acho muito legal. E eles têm 3 sabores: tradicional, cebola crispy e alho frito. Aqui tá o alho frito. Não sei se você conhece ou não, mas... Conheço sim. Pô, adoro, né? Então, obrigado aí, Amendo Bento, por estar nos apoiando. E é isso. Então, cara, assim... fofocas, né, do mercado, e aí eu queria saber se você pode falar e até que você me explicasse o que que vocês estão partindo aí para um movimento de abrir capital, mas eu não entendi direito como que é isso. Eu ouvi falar que vocês estão indo para um caminho de uma B4, é isso ou é B4 que fala? B4? Você pode falar sobre isso? É verdade? É fofoca? Tô falando besteira aqui, passando vergonha no podcast. Notícia corre, né? Assim, a gente está assim analisando a possibilidade. A Before, BE4, balcão de empresas emergentes, mas acabou formando o BI, né? É uma iniciativa
uma iniciativa bem legal para permitir um canal de acesso para empresas com alto potencial de crescimento. Então, é um canal, é um balcão organizado de negociação de ações, né? A gente já é uma SA de capital fechado, a gente hoje não tem ações negociadas em nenhum tipo de bolsa. Uma eventual migração para uma bolsa organizada traria para a gente uma possibilidade de uma exposição interessante, né? Mas isso já existe? Já tem Isso empresas já lá existe, dentro? já tem, Se eu quiser hoje investir já tem. chama B4, B4. BE4. BE4. São hoje 4 empresas. Se não me engano, eu posso estar falando bobagem, então assim, não se prendo muito a datas, mas se eu não estou enganado, a B4 ela foi lançada em setembro de 2022, então é super recente. Tá. Super recente, tem 1 ano e meio e já tem 4 empresas listadas. Sabe a Mais Mu? Aquela barrinha de cereais, de produtos funcionais e tal, saudáveis. Está listada lá. Uma clínica de fertilização assistida, que chama Engravida também, tá listada lá. Então, já são 4 empresas. Eu acho que tem uma super... Essa é minha opinião pessoal falando. Eu acho que tem uma super conexão com a nossa história, em termos de evolução de uma cervejaria que começou lá atrás, né, com 3 sócios, daí uma mudança societária no meio do caminho, que é super comum nas cervejarias também. Aí depois o equity crowdfunding, daí a fusão, daí não sei o que e tal. Então, assim, ela super conecta com essa trajetória do tempo, cria um espaço, uma simetria de informação, porque imagina o seguinte, imagina que você tem ações da CBCA hoje, você entrou em alguma rodada de crowdfunding e você tem. Hoje, se você quiser vender, basicamente as negociações acontecem dentro do próprio grupo, dos 650 investidores. Quero vender, alguém sempre entra lá, compra, tal. Existe já isso, você já pode Existe. vender. Pode. É um ativo... E como que funciona o valuation disso? Como é que... Sempre o valor de referência é o valor da última rodada E todo ano a gente solta uma referência de valor. Olha, entendi. pessoal, a referência de valor é essa. Agora, cabe a comprador e vendedor chegarem num acordo. Então, assim, eu acho que tem uma super conexão com a nossa história. Esse tema é um tema que está sendo estudado internamente, está sendo discutido no nível de conselho de administração, não é uma decisão minha ou do diretor financeiro ou da diretoria da companhia, essa é uma decisão do acionista, essa é uma decisão para ser tomada em conselho de administração. Então existem pontos bastante positivos, existem pontos de atenção, porque... Mas então, assim, não é uma decisão que vocês tomaram, essa fofoca que eu escutei faz sentido, mas vocês não tomaram uma decisão, é isso? Vocês estão conversando sobre o assunto. Tem todo um processo, estamos conversando sobre o assunto, tem todo um processo para ser... toda uma jornada de preparação para isso, que depende inclusive, né, de aprovações da própria B4, não é só querer ir lá e colocar. A princípio existem bons entendimentos sobre o que seria esse movimento da nossa parte, inclusive em relação a eles, sobre nós. Existem pontos que precisam ser bem costurados, né? Assim, hoje, uma das principais dificuldades que a gente tem hoje é não ter vamos chamar assim, um player, uma cervejaria comparável com números públicos. Então, hoje eu olho a Samuel Adams nos Estados Unidos, hoje eu olhava a CBA, a Craft Brew Alliance, que foi comprada por um grande grupo cervejeiro também e fecharam o capital. Então eu vou buscar referência. Já foi comprada pela Samuel Adams. Então eu olhava, a Samuel Adams é listada, né? Ela tem ações na bolsa, acho que na Nasdaq. A CBA também era. Mas essa B4 eu não entendi. Isso aí, onde que ela fica? O que é? É uma empresa que criou um sistema, é isso? A CVM, Comissão de Valores Imobiliários,
mais uma vez, eu posso estar sendo impreciso aqui, mas eu vou dizer de maneira geral aquilo que é o meu Tá. entendimento. A CVM ela criou um projeto para permitir que empresas de médio porte, um canal de acesso para empresas de médio porte, para poderem ser empresas listadas, se tornarem empresas listadas, com ações Tá. negociadas num balcão organizado. Tá. Foram 30 projetos submetidos e a Bifor foi o projeto que venceu essa Tá. concorrência. Então, tudo isso é regulamentado, tudo isso Tá. existe, as ações são tokenizáveis, acho que é isso, né? Tokenizáveis, blockchain, então existe segurança na informação, tudo isso é num ambiente super seguro e organizado, Tá. que permite que você entre lá e coloque uma oferta para comprar ações de uma determinada empresa, e se eu tenho já, eu permito que eu vou lá e coloque minhas ações para serem vendidas no preço que eu achar que são os preços que eu acho que é o preço interessante. É lógico que a liquidez ainda não é uma liquidez muito grande, né? Mas a vantagem é que algumas corretoras grandes estão migrando para dentro desse segmento. Legal. Então, já é público, a Genial, uma das corretoras que já está lá dentro, já está oferecendo isso para os seus investidores. Então, isso fomenta, né, os papéis que estão negociados lá dentro. A gente tem preocupações em relação à exposição dos números. Como eu falei, assim, a gente não tem referência. Não adianta olhar para os grandes grupos Sim. cervejeiros que têm capital aberto. É outro business, é outra história. Mas é aberto, assim, por exemplo, você falou, né, vocês mandam um número de referência. Esses números são abertos? É público? Quanto o cara que investiu 5 mil tem hoje? Isso é aberto ou Não, não? não. O que é aberto são os números da companhia, os resultados da companhia. Não, mas eu tô voltando por exemplo, é público quanto os valores de referências da CBCA hoje são públicos ou é uma coisa interna de vocês? Ela é Eu queria interna. saber o seguinte, eu Não, posso saber quanto que o cara que pôs 5 mil hoje ele tem quanto? sei, Existe? Esse número é aberto? Você pode falar? Ou... eu posso. Uma ação da CBCA, ela, em 2017, a primeira rodada que a gente fez, a primeira rodada, uma ação estava valorada em 14 centavos. Tá. Na última avaliação que a gente fez, ela estava em 60 centavos. Pô. Então, de 2017 até o ano passado, de 14 para 60 centavos. Uhum. Então, essa é a referência. A nossa preocupação, ela é Então a o preocupação, cara que comprou 5 hoje tem 20 teoricamente, e arredondando. quase multiplicar por 4. É isso aí. Então, a nossa preocupação é que a partir do momento que a gente se expõe, a gente tem que começar a divulgar resultados trimestrais, tem que ter carta da administração, qualquer coisa que aconteça tem que ter um fato relevante. A gente passa a ter as mesmas regras, ou regras muito parecidas com empresas que são negociadas na B3. Tá. Então, isso expõe e abre as portas da companhia, o que é um lado bom, porque cria liquidez. Então, se você é um acionista e você quer vender, você pode ir lá colocar uma ordem de venda e, né, se ela estiver sendo bem negociada e se a gente estiver fazendo um bom trabalho em nível de administração, Uhum. você vai ter liquidez em cima do seu papel, da sua participação. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Qualquer derrapada, qualquer projeção não cumprida, os números estão lá expostos, abertos, todo trimestre a gente tem que publicar. Uhum. Então, são escolhas e renúncias, entendeu? Tá. Talvez é o momento certo da gente fazer isso, ou não, é melhor esperar um pouco, consolidar um pouco, estabilizar, ganhar segurança nas projeções e tal. Então, essas são as discussões que a gente tem hoje. Cara, muito legal esse assunto. Até a gente, né, passou aqui, né, a gente falou da internacionalização, né, da Everbreww, né, e agora a gente está vendo, né, então acho que, pô, um destaque aqui para a conversa, né, um grupo brasileiro caminhando, né, para uma cervejaria que nasceu, né, em Piracicaba, ali com toda a história de vocês, e agora indo para um caminho, né, que eu achava que era boato, perguntei aqui e que, né, independente se ele aconteça ou não, mas só de saber que vocês estão, né, seguindo esse caminho, né, e aí eu acho que do ponto de vista de marca faz todo sentido para a CBCA, né, ser a primeira, né, cervejaria a ir para esse caminho, por toda a história de vocês, como você falou, acho que faz total sentido. Mas, pô, legal demais, cara. Acho parabéns aí pela
por essa história e que legal que isso aí pode acontecer de fato, cara. Acho que é bacana saber. Legal mesmo. E obrigado por você ter aberto e dividido, né? Você podia ter falado, não vou falar. Ah, não, cara, assim, eu gostaria muito que tivesse 3, 4, 5 cervejarias lá e todas Legal. querendo abrir e que a gente, né, criasse um ambiente de uma concorrência saudável e que uma puxasse a outra para cima e que a gente... Então, assim, é, tem um lado bom, né, de alguns movimentos que a gente fez. Você ser o primeiro a fazer o movimento tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Você está meio que com o facão abrindo a picada, né? Então, Não, cara, e assim, eu imagino, né, por melhor que seja a relação e por melhor que vocês estejam caminhando, eu já, né, conversei bastante com a Karen, né, a gente trocou muita figurinha aí em épocas de associações e depois, né, a gente entrou junto lá no Pão de Açúcar, então a gente conversa bastante. E, pô, né, tem toda uma questão aí de toda essa prestação de contas, né, cara? Vocês estão, né, é um negócio, né, eu não sabia o número, quantos eram, mas você está falando aí, 500, 600 pessoas que vocês precisam de fato prestar contas, além dos sócios todos, né? Então cara, é um desafio gigante e muito legal. Hoje, assim, se você fosse falar sobre o tamanho que vocês, né, a pergunta é referente ao tamanho que vocês estão hoje. Qual que é a sua maior dor, assim? acho que a maior dor hoje é a estabilização. É você estabilizar o sistema todo, sabe? São 2 fábricas, são 4 CDs, são 3 bares, são Faz parte 2 do que você falou lojas. da cultura e operação, no geral. Você pega, muitas vezes eu sinto que a gente dá 4 passos para frente, daí dá 2 para trás. Tá. Daí você está dando nessa de dar 4 para frente e 2 para trás, a hora que você está terminando o 4º passo, na minha cabeça eu já estou olhando para o 8º. Uhum. Só que daí você tem que parar para corrigir Voltar os pros 2 que voltam. E daí vivo, agora estou falando por mim, vivo um pouco nessa angústia de enxergar coisas incríveis, de ver possibilidades incríveis de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, de esperar que venha mais gente fazendo a mesma coisa, e ao mesmo tempo tendo que voltar para as bases para corrigir temas absolutamente operacionais. Uhum. Ou seja, não está sólido o suficiente, não está pronto o suficiente. Então, para mim, a maior dor é essa. Legal. Cara, aqui acho que vocês deram não tem jeito, né? Vocês deram um passo muito grande, né? Vocês deram um passo muito grande de escala, de tamanho. Então, eu acho que é um caminho quase que natural, né? De ter tudo isso. Mas, cara, legal. E, assim, outra coisa que eu acho que seria legal você dividir, assim, cara, se você tivesse que dar, né, de tudo isso que você aprendeu, com os erros e tal, mas, assim, pensando pelo lado construtivo e qual que seria, assim, uma coisa que você dividiria com quem tá começando, quem tá assistindo a gente que tá ali, cara, começando sua cervejaria ou querendo mudar a rota, né, querendo fazer um rebranding da cervejaria como um todo, qual que seria o seu principal conselho para essa pessoa que tá assistindo a gente aí? A pergunta é difícil, mas assim, acho que tem alguns que são coisas que a gente aprendeu também na marra. Primeiro, acho que o primeiro deles assim é crescimento em espiral. Não adianta você montar uma cervejaria e querer ser famoso no Brasil inteiro se o cara do seu bairro não conhece seu produto. Legal. Então, assim, crescimento em espiral. Montou sua unidade, seja seu brewpub, seja sua fábrica, seja o que for. Primeiro se torne conhecido no seu bairro, depois na sua vizinhança toda, depois na sua cidade, depois na sua região, depois no seu estado. E você vai escalando e as pessoas vão te ajudando a falar bem dele e as coisas vão, tal. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Você cria raiz. E das marcas que a gente tem, eu acho que a Schornstein é a que mais tem isso. Uhum. Por algumas razões. Está em Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil. Schornstein é um nome alemão, né? Então Sim. assim, já tem essa complexidade de falar, de entender e tal.
É uma cidade super turística, as pessoas vão até lá, como a Baden é em Campos de Jordão, assim, as pessoas vão até lá, elas se identificam, criam uma conexão, criam uma experiência ali com a fábrica, com o Kneip, com tudo que a Schornstein tem ali, né, de relevante na cidade. Uhum. Então, eu gosto muito, estou invadindo um pouco do seu território aqui Pelo de amor de Deus, marcas, imagina. Você mas tá aqui pra isso, pô. é assim, é criar raiz. Qual é a Sim. raiz? Da onde é a sua marca? O que sua história conta? Verdadeiro, do Uhum. fundo do coração, né? Sim. Como você, quando fala da criação da voz também, falando da sua relação familiar, das suas coisas, eu te ouvi falar algumas vezes sobre Sim. isso e, pô, é muito bacana. Você entende, você compra a ideia, você se sente parte daquela jornada, você passa a admirar com muito mais profundidade. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é assim, tem exatamente em mente o que você quer. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom, né? Uhum. Então, um modelo de um brew pub, um modelo de uma cervejaria pequena, se você quer ter inventividade, se você quer fazer uma cerveja por dia, se você quer ter um portfólio de 80 cervejas por mês, não sei o que, não adianta. Mantenha-se pequeno. Vai te permitir essa inventividade toda. Você vai cobrar caro pelo seu produto, vai ter um senso de escassez que vai gerar uma vontade de, né, de consumir, de ter, de exclusividade quando você consegue. Uhum. E, cara, se divirta. Agora, se você sonha em ser grande, se você sonha em ter uma cervejaria que eu quero dominar, quero ser a referência em cerveja artesanal no Brasil, tal, 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 o jogo é outro. Aí você tem que passar pela fase de arrebentação das ondas o mais rápido possível. Sair daquele trecho dos 30, 40, 50, 60, 100 mil litros, que são super dolorosos, né, e acelerar isso aí para buscar uma estabilização, porque o sistema tributário brasileiro é cruel. Ele te tira de um simples, ele te tira a fralda muito cedo. Você ainda não está pronto para fazer E sozinho. aí te joga num patamar que é, né, que, de médio que vai até um patamar que você vai olhar e vai falar, cara, nem meu tataraneto vai atingir aquele faturamento, né? É, Uma coisa você fala, não, o simples vai até 20 milhões de reais de faturamento ano. Fala, pô, beleza, quando eu tiver em 21, eu vou ter condições de ter uma estrutura tributária, tal, tal. Mas não, ele te tira a fralda com 5, 6 milhões. 4.800, acho. Então, cara, Né? Acho que o número é é, 4.800. assim, é muito cedo. Você com 6 milhões de reais, você começa a lidar com uma carga tributária excessiva e tudo que não te permite, com uma baixa produção, daí acaba empurrando muita gente para a informalidade, que a pessoa não quer ir para a informalidade, mas ela vai porque não tem caminho para seguir. Então, se o propósito tenha clareza do seu propósito, acho que esse é o ponto. Gustavo, você acha que dá pra passar aí, né? De vocês estão caminhando aí pra, sei lá, 1 milhão de litros mês. Dá pra chegar nisso sem ser vendido? Sem. Agora você me apertou sem me Dá. abraçar. Sem combinar, né? Você acha que no Brasil, cara, a gente tem essa condição, cara? Eu acho que Assim, dá, porque eu acho acho que, que dá. assim, eu acho que o mercado inteiro olha pra vocês com essa, né, com esse, assim, pô, cara, os caras já estão num tamanho que muitas já, né, chegaram nesse tamanho foram, né, foram compradas, enfim. E assim, eu não tô, ó, pelo amor de Deus, tá? A pergunta não vai por um caminho, porque eu acho que não tem nenhum demérito você vender a sua empresa pra ninguém. De verdade, mano. Já falei isso publicamente. Não tem esse lance, não, porque né, a revolução e eu vou ficar nessa. Não, não tenho isso de jeito nenhum. Nenhum demérito, mas do jeito que o Brasil é constituído, assim, né, cara? Eu fico pensando muito nisso. Cara, até onde alguém consegue chegar sem ser comprado, né? Como é que você vê isso? Cara, assim, eu acho que, Júnior, eu vou tentar te responder de duas formas, assim. A primeira é a seguinte: a nossa jornada ela é desenhada para que a gente seja
independente. Não por ser rebeldes e por levantar isso como um abraço, como por exemplo a Brewdog, que é uma empresa, que é uma cervejaria mais ativista, adoro, admiro, tem um propósito muito claro e tem essa pegada ativista. Mas não por isso, mas é porque ser independente só depende da gente. Eu não dependo da vontade de eu ser feliz só no momento em que alguém lá do outro lado da mesa resolver sentar para conversar. Então, se a gente mirar em melhores práticas, se a gente mirar em ser uma das melhores empresas para se trabalhar, se a gente mirar em governança, se a gente mirar num IPO mesmo que ele não aconteça, se a gente mirar em tudo isso, naturalmente a gente está amadurecendo a empresa, a gente está amadurecendo o negócio, a gente está levando ela para melhores práticas e ela vai ser sustentável financeiramente no longo prazo. Então, assim, ela não há necessidade de ela ser vendida porque ela se sustenta. Ah, mas pode ser que seja. É uma decisão de acionista. Eu não sou o único sócio da companhia. Existem outros. É uma decisão de acionista. Claro. Segundo ponto. Ou seja, a gente não dirige nossas ações para isso. Segundo ponto. Eu acho que o modelo é só minha opinião. É um podcast público e tal, mas assim, é só minha opinião. Claro. Eu vejo com a forma como as grandes cervejarias olham para as pequenas, mudou ao longo do tempo. E esse modelo de aquisição. Então, a minha leitura, olhando de fora, com todos os erros que podem ter nessa visão, é que lá atrás, quando a Skin Cariol comprou as marcas que comprou, Baden, Devassa, Eisenbach, a própria Ambev com a Colorado, com a Vals, tal, o modelo de aquisição era do tipo, vem aqui, eu te fagocito, entendeu? Eu te trago para dentro, a gestão é minha, você vai produzir, uma parte da sua produção continua na sua fábrica, outra parte vai para a minha fábrica aqui dentro, tal, e você fica como embaixador da marca e segue a vida, e está tudo certo, não tem zero problema com esse modelo. O modelo que evoluiu depois foi mais ou menos parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, uma grande cervejaria vem, eu compro 20%, 30% da sua empresa, quero ter a opção de comprar outros 70% lá na frente se você atingir determinados KPIs. Então, ao invés de você fagocitar e acabar ficando com uma cervejaria que, para os padrões de qual que é o menor tanque que uma cervejaria grande tem? Nem sei, cara, 200 mil litros, um único tanque. Numa grande cervejaria? É. Acho que não, acho que é mais, né? Então, sim, 200 mil litros é que eu produzo a minha fábrica. Não, um tanque só? Um não. tanque único. Sei lá, uns 100 mil deve ter tanque de 100 mil, 200. Ainda deve ter, né? Deve ter. Então, assim, tem fábricas mais antigas, eu acho. Os volumes das marcas craft são desproporcionais, apesar de estar crescendo e apesar de ser, são desproporcionais aos volumes das mainstreams. Então, quanto que uma Ambev produz de Brahma e quanto que uma Ambev produz de Colorado? É totalmente desproporcional. Eu não tenho esses números, mas eu imagino que é totalmente desproporcional. Então, uma Colorado lá dentro da Ambev deve ser um estorvo. Não, esse negócio aqui dentro, o que a gente faz com isso? Mantém lá na fábrica original e tal. Como era a Eisenbach, imagino também, na época da Kirin, que foi a Kirin que expandiu, né, a Eisenbach. Então, eu acho que a opinião que eu tenho hoje é uma opinião de que eles falam, não, continua a sua vida, expande, continue ganhando mercado, triplique de tamanho o seu negócio, hora que ela tiver grande o suficiente, eu trago aqui para dentro e continue essa jornada. Vou dar sequência nessa jornada. Enquanto você ainda for muito pequeno, e eu não sei o quanto que é muito pequeno, aí você é melhor que sejam tratadas como business separados. Toca a sua vida aí, a gente toca a nossa vida aqui, a hora que você estiver pronto, você vem para cá e a gente te escala. Eu acho certo, na verdade. Eu até gosto desse modelo. E dá para chegar a 200 mil e não ser comprado pela CBCA? 200? Fazer uma pergunta ao contrário agora. Não, brincadeira. Mas vem mais. Vocês têm planos de mais aquisições, seja marca ou Fabrício? O nosso plano de 5 anos é um plano de crescimento de 20% ao ano.
E no meio desses 5 anos, certamente não é esse ano. Esse ano é um ano de arrumação de casa, tem Tudo que você temas falou aí dos importantes e tal. processos e tal. Crescer 20% ao ano, contando esse ano, e engatar uma aquisição no meio do caminho. Essa aquisição pode ser uma aquisição, essa aquisição pode não ser uma aquisição, pode ser a montagem de uma fábrica nova. Sim, sim. É, Significa vocês terem mais uma planta, é isso. mas uma planta em escala industrial. Eu vejo, por exemplo, a Schornstein está no limite da capacidade produtiva dela, lá Sim. em Pomerode. Aqui em Itupeva dá para a gente crescer mais ainda, dá para expandir, chegar nos 400 e poucos mil litros, aí dá para a gente mirar. Legal. Verticalizar, né? Uma fábrica muito horizontal, essa fábrica tem que crescer para cima, né? Boa. Agora chega de perguntas assim Ufa. que deixa. Cara, a gente chega ao nosso momento, uma bebida marcante. A gente extrapolou bem o tempo, então não sei se acho que depois a gente bebe, traga a bebida, conte a história dela e depois a gente finaliza e aí a gente bebe fora do ar. Cara, você me deu um desafio interessante. Eu tive que bater um papo com a Karen lá em casa. Falei assim, cara, porque assim, tem bastante, né? A nossa vida, assim, a gente sempre tem momentos assim que a gente gosta de comemorar, né? Com cerveja, com vinho, desde o casamento. Eu lembro até hoje, no meu casamento, quando meu pai foi lá com uma garrafa de Royal Salute, não sei o que, tomamos e tal. Até ocasiões super simples, quando a gente fez nosso primeiro apartamento, terminamos a mudança, a gente abriu um vinho lá de uma marca que até hoje eu tenho na cabeça. Então, mas resolvi trazer aqui uma cerveja que eu ganhei do Estevan, que foi cervejeiro na Brewdog, hoje está lá na Brussels Beer Project, em Bruxelas, na Bélgica. A gente esteve lá o ano passado, no começo do ano passado. E foi uma viagem super legal, visitamos várias cervejarias, curtimos bastante, tomamos cerveja boa para tudo quanto é lado, tal, vimos modelos de negócio, estudamos, tomamos cerveja, aprendemos muita coisa, eu e a Karen. E lá na BDP, ele falou, olha, a gente acabou de produzir essa cerveja aqui, ela está refermentando na garrafa, depois de 6 meses vocês podem abrir, podem tomar, está aqui presente para vocês, deu 2 garrafas. Que honra, hein, meu, você ter trazido essa cerveja. Tem uma aqui e a outra está lá em casa, lá, a Karen liberou. E então é uma cerveja que eu ainda não tomei para dizer que ela marcou, mas o fato como ela veio, como ela apareceu para a gente, pelo carinho com que a gente foi recebido lá e que legal. né, pelo cuidado que ele teve em dar uma cerveja que mal estava pronta ainda, é o que deixa uma memória em relação à viagem. Né? Linda. Muito legal. Bom, a gente bebe fora do ar, tá? Gustavo, obrigado, cara. Obrigado de verdade por você ter vindo aqui, né, dado seu tempo pra gente. Falado aí abertamente sobre tudo, acho que foi muito bacana o papo mesmo, acho que vários insights aí, né, pra quem tá nos assistindo, e desejo boa sorte aí em todos os planos, acho que vocês estão trilhando um caminho muito legal, muito desafiador, né, sempre eu olho e falo, caramba, cara, que coragem, né, cara, acho que essa é a palavra pra vocês aí, pro casal, né, Loucura, mais loucura. seu sócio, loucura, né, coragem, loucura. Mas enfim, é isso, cara. Obrigado mesmo, de verdade. Valeu, Júnior. Só agradeço pelo convite, por estar aqui. Parabéns pelo projeto. O projeto é incrível. Eu te acompanho no Instagram. Obrigado. Né, por todo o conteúdo que vocês têm gerado. Parabéns para a turma toda, para a equipe que está aqui nos bastidores. Prazer estar aqui com vocês. Obrigadão, de verdade. Aí, bom, pessoal, para quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Bebendo Marca. Então, deixa aí seu comentário, né, ativa o sininho para vocês receberem todas as novidades, todos os cortes, assistam os outros episódios que estão aí disponíveis também. E é isso, saúde e até a próxima.